I would necessarily have. It is a moment when you need to have that discussion. The monarchy provides, with the Constitution, a degree. E depois ele abriu a porta e tivemos uma espécie de discussão sobre para onde iríamos ou não. Numa reviravolta impressionante nos acontecimentos reais, a princesa Ana e o rei Carlos lançam uma bomba que deixou o palácio de Buckingham abalado. Não podemos esconder mais isto. Que segredo poderia abalar o âmago da monarquia britânica? Atrás dos muros do palácio, os sussurros tornaram-se demasiado altos. E agora o dever. O legado e a lealdade colidem. Desde reuniões discretas à quebra do protocolo real. Esta revelação pode reescrever tudo o que pensávamos saber. Pegue no seu chá, porque esta confissão real está prestes a ser manchete global e nada mais será o mesmo. Por detrás dos muros do palácio, sob a superfície polida da vida real, repleta de joias brilhantes, grandes acontecimentos e mexericos implacáveis, existe um mundo muito mais complexo, pessoal e emocionalmente carregado do que a maioria das pessoas pode imaginar. Por detrás daqueles portões icônicos do palácio, onde a tradição e o dever são lei. Uma noite tornou-se o pano de fundo para um momento que causaria ondas de choque silenciosas no palácio de Buckingham e talvez até na própria história. Aconteceu durante o que deveria ter sido um esplêndido banquete real. Uma noite de elegância. Vestidos brilhantes e brindes feitos sob lustres dourados. Mas por entre o tilintar de copos e risos educados, desenrolou-se um verdadeiro confronto. Um que ninguém esperava. A princesa Ana, conhecida pela sua mente afiada, compostura firme e inabalável sentido de dever, quebrou o frágil silêncio com uma declaração que cortou a sala como uma lâmina. Voltando-se para a rainha Camila, ela falou com compostura, mas com uma determinação inconfundível. Você é a rainha consorte, não a rainha. A sala ficou em silêncio. Por uma fração de segundo, o tempo pareceu congelar. Alguns convidados ficaram a olhar incrédulos, sem saber se tinham realmente ouvido o que pensavam ter ouvido. Mas aqueles que conheciam Anne compreenderam. Ela não fala a não ser que seja importante. E naquela noite, isso importava mais do que nunca. Não se tratava de um simples desentendimento sobre etiqueta real. Era uma posição de princípios profundamente enraizada na memória, na lealdade e numa promessa feita há muito tempo. Ana fora uma das mais leais defensoras da sua falecida mãe, a rainha Isabel II, que insistira silenciosamente que Camila nunca deveria ser mais do que rainha consorte. Um respeitoso aceno à tradição e à sombra duradoura da princesa Diana. Segundo uma fonte do palácio, Ana chegou a lembrar Camila, ainda antes da rainha, que deveria permanecer rainha consorte. Era isso que ela queria. Mas não se limitou aos títulos. Ana acusou Camila de se exceder, de expandir a sua influência no círculo real e de redefinir subtilmente a estrutura interna da família. O que antes eram sussurros de descontentamento tornou-se numa silenciosa batalha de vontades, manifestada em olhares e conversas reservadas. No centro desta tempestade real estava o rei Carlos, dividido entre uma irmã a proteger o legado da mãe e uma esposa a moldar um novo capítulo da monarquia. Foi obrigado a fazer uma escolha dolorosa, que iria alterar o equilíbrio de poder dentro do palácio. No final, a sua decisão provocou um tremor silencioso nas muralhas reais. A tensão não fez manchetes, mas os mais próximos da família sabem que aquela noite mudou tudo. Encontraram-no no respeito mútuo, que resistiu ao teste do tempo. E embora o banquete tenha terminado, os ecos das palavras de Ana ainda perduram nos corredores do palácio. Que posição ocupa a princesa Ana na família real que lhe dá a coragem de desafiar Camila? Vamos dar uma breve vista de olhos a quem é a princesa Ana. A incansável pioneira real, a princesa Ana, frequentemente referida como a âncora mais fiável da família real, dedicou a sua vida a servir o público com uma dedicação inabalável. Desde os 18 anos, realizou mais de 20.000 compromissos oficiais, consolidando a sua reputação como um dos membros mais dedicados da família real. Conhecida pela sua atitude pragmática e espírito independente, Ana recebeu a alcunha de renegada real pela sua decisão de não dar títulos aos filhos. Uma escolha que a diferencia do caminho real tradicional. A sua franqueza e sentido de humor apurado fizeram dela uma figura polarizadora aos olhos do público. Outrora criticada pelos mídia como distante e arrogante, ganhou o atrevido apelido de a sua rudeza real, depois de ter dito aos fotógrafos para se darem mal durante um incidente em 1982. Mas, embora o seu comportamento possa parecer imparcial, a princesa Ana sempre encarou o seu papel real como um compromisso genuíno com o serviço. O seu profundo envolvimento com a Save the Children e outras instituições de
Solidariedade ajudou-a a adquirir uma compreensão profunda das questões globais. E continua a ser uma defensora apaixonada das causas que apoia. A ética de trabalho da princesa Anne é incomparável. Entre 2002 e 2022, ela completou uns impressionantes 11.088 compromissos. Mais do que qualquer outro membro da realeza nesse período. A sua dedicação ao serviço, aliada ao seu estilo único e excêntrico, valeu-lhe o carinhoso título de Tesouro Nacional na Grã-Bretanha. A atitude despretensiosa de Anne é evidente na sua abordagem aos compromissos públicos. Em vez de depender da equipa real, ela conduz para eventos e até optou por não apertar a mão do público durante as caminhadas, reconhecendo que é impossível cumprimentar toda a gente pessoalmente. O seu sentido de estilo fez dela um ícone da moda por mérito próprio. Conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade, Anne escolhe frequentemente marcas britânicas e adota looks intemporais de inspiração equestre. Não tem medo de quebrar as regras da moda real, usando uniformes militares e pregadeiras ousadas em eventos formais. Para além da sua influência pessoal na moda, Anne desempenha um papel ativo na promoção da indústria da moda britânica, atuando como patrona da Associação de Moda e Têxtil do Reino Unido. Apesar de enfrentar o ocasional escrutínio público, a resiliência e a autenticidade de Anne continuam a brilhar, seja a defender a navegação acessível ou a apoiar o Museu Nacional do Farol. Mantém-se fiel aos seus valores. Mesmo depois de ter sido condenada em 2002 por ter um cão perigosamente descontrolado, Anne continua a ser uma figura respeitada e admirada. A sua capacidade de conciliar os deveres reais com a integridade pessoal fez dela um dos membros mais queridos da família real. A frieza da princesa Ana em relação a Camila está a ser atribuída por muitos à rivalidade que se recusa a desaparecer. Vamos analisar os pormenores do que existiu entre Anne e Camila. A rivalidade que se recusa a terminar. À primeira vista, é difícil perceber por que é que duas mulheres de alta patente da realeza, a princesa Ana e a rainha Camila, parecem não se dar bem. Mas, à medida que nos aprofundamos no seu passado, as razões por detrás da sua relação tensa tornam-se muito mais claras e, surpreendentemente, muito mais pessoais. Antes de Camila se tornar realeza, teve um relacionamento com Andrew Parker Bowles. O que muitas pessoas não sabem é que Andrew já foi profundamente apaixonado pela princesa Ana. Tinham uma forte ligação e, durante algum tempo, ambos imaginaram um futuro juntos. No entanto, a sua história de amor esbarrou num grande obstáculo. André era católica e Anna, sendo membro da igreja anglicana, não podia casar com ele. Segundo as regras da época, a família real interveio e a relação de ambos terminou, deixando Ana devastada. Pouco tempo depois, André casou com Camila. Para Ana, esta foi uma dupla traição. Perder André, o homem com quem um dia esperou casar, e vê-lo casar com a mulher que se tornara parte do seu círculo real. Mas a história não ficou por aqui. Anos mais tarde, Camila casou com o príncipe Carlos, que não era apenas o príncipe de Gales, mas também irmão da mulher que ela tinha magoado sem saber. Não me lembro de ninguém, exceto a rainha. Estar lá deve ter sido muito difícil para ela. Ser uma mulher solitária. Parecia história, repetindo-se da forma mais dolorosa possível para Ana. A princesa Ana nunca se aproximou muito de Camila. No casamento de Carlos e Camila, em 2005, surgiram relatos de que Anne a tratava com indiferença. Os média repararam na sua postura rígida e nos seus olhares gélidos, interpretando-os como um sinal da sua desaprovação. Enquanto o público aceitava gradualmente Camila como a nova consorte real, Ana manteve-se firme na sua posição. Manteve a sua estreita amizade com André, que se manteve uma figura importante na sua vida, chegando mesmo a ser padrinho da sua filha. Começaram a circular rumores de que Camila se ressentia da ligação entre Ana e André, mas Ana deixou claro que não se incomodava com eles. Era firme na sua crença de que, como nobre de sangue, deveria ocupar um posto mais elevado do que alguém que tivesse casado com alguém da família. Para Ana, a tradição real importava, e ela lutava para a manter. Na coroação do rei Carlos, a entrada triunfal de Ana a cavalo, em traje militar completo, não foi apenas uma homenagem à tradição, foi uma declaração ousada. Enquanto Camila aceitava discretamente o seu novo título, Ana chamava a sua atenção. Ela não estava apenas a participar numa cerimônia. Ela estava a afirmar a sua posição na família real. E, nesse dia, ninguém, nem mesmo o rei, ousou desafiar a sua autoridade. Sua autoridade. Vamos mergulhar no longo caminho de Camila para a aceitação, especialmente do público. O veredicto do povo.
Durante muitos anos, Camila lutou para reformular a sua identidade no seio da família real, procurando construir uma nova narrativa para si própria. No entanto, apesar dos seus esforços persistentes, a sombra da princesa Diana continua a pairar sobre ela, e o público não se mostra disposto a deixar o passado para trás. Quando Camila apareceu pela primeira vez, foi quase universalmente rotulada como a outra mulher, aquela que se interpôs entre o príncipe Carlos e a amada princesa Diana. Mesmo após o seu casamento com Carlos, em 2005, a opinião pública demorou a aproximar-se dela. O conto de fadas que muitos outrora imaginaram com Diana no centro foi destruído por escândalos, desilusões e traições. Como resultado, Camila, justa ao injustamente, foi escolhida para ser a vilã de uma história que antes estava repleta de esperança. Até a rainha Isabel II estava insegura quanto à sua união, e a Igreja de Inglaterra também se opôs, em grande parte devido ao divórcio anterior de Camila. Isto levou Carlos e Camila a optarem por uma cerimônia civil mais discreta, distante da grandeza e tradição tipicamente associadas aos casamentos reais. Apesar da recepção fria, Camila não se escondeu. Em vez disso, dedicou-se a uma variedade de causas de beneficência, desde a sensibilização para a osteoporose, à defesa das vítimas de violência doméstica, ao apoio à literacia e à defesa do bem-estar animal. Camila dedicou-se a esforços que pudessem ajudar outras pessoas. Com o passar dos anos, o seu trabalho árduo começou a receber reconhecimento, conquistando elogios e, aos poucos, suavizando um pouco a frieza do público em relação a ela. Acho que foi o que mais gostei de ler. Mas, apesar do seu empenho nestas causas, muitas vezes parecia que não era suficiente para apagar o peso da história. Quando a princesa Ana criticou o uso do título de rainha por Camila, muitas pessoas concordaram discretamente com ela. Para uma parte significativa do público, Diana permaneceria para sempre a rainha de copas. Embora Camila tenha usado a coroa, o legado de Diana continuou vivo no coração de milhões. Ainda assim, Camila mantém-se ao lado de Carlos, comportando-se com equilíbrio e dignidade. Apesar dos murmúrios, dos olhares céticos e da tensão latente que paira na família real, ainda não se sabe se ela algum dia conquistará a afeição do público. Uma coisa é certa, porém, a sua presença, tanto na família real como na consciência pública em geral, continua a gerar debates e controvérsias. Quanto ao seu legado, está longe de ser definitivo. A viagem rumo ao seu lugar na história real ainda está em curso, e o caminho que se avizinha será provavelmente tão complicado e contencioso como o que ela já percorreu. Além da relação conturbada com Ana, Camila parece ter uma relação conturbada com Catarina. Seria rivalidade ou mera antipatia? Vamos descobrir. Membros da realeza, rivais e ressentimento. Por detrás das grandes paredes brilhantes do Palácio Real, onde tudo parece impecável e sereno, existe uma silenciosa corrente de tensão, uma súbita ruptura de que poucos se atrevem a falar. A notável, mas frequentemente ignorada, frisa entre a rainha Camila e a princesa Kate. Quando Kate Middleton entrou pela primeira vez no centro das atenções da realeza, rapidamente conquistou o favor da rainha Isabel II. A rainha via em Kate uma jovem equilibrada e dedicada. Alguém que, um dia, poderia usar a coroa com elegância, cumprindo os seus deveres com honra. No entanto, a reação inicial da rainha Camila não foi tão calorosa. Segundo rumores de pessoas do círculo real, Camila nutria dúvidas sobre a capacidade de Kate se adaptar à vida real. Não era evidente, mas havia um ceticismo tácito, uma desaprovação silenciosa que não escapava à atenção dos que o rodeavam. Com o passar dos anos, a popularidade de Kate só tem aumentado. O público passou a admirá-la pela sua elegância, pelo seu comportamento calmo e pela forma como lidava com as intensas pressões da vida real com um charme natural. Parecia encarnar tudo aquilo que Camila, apesar dos seus melhores esforços, lutara por conquistar aos olhos do público: respeito, admiração e uma sensação de tranquilidade sob o escrutínio constante. Este crescente contraste entre a imagem de Kate e a de Camila pode ter desencadeado uma rivalidade tácita, mas inegável, entre as duas mulheres, na corte real, onde cada olhar e cada gesto são examinados de perto. Não é difícil imaginar como as tensões poderiam fervilhar sem que uma única palavra fosse dita. O palácio, um lugar onde o silêncio fala muitas vezes mais alto do que as palavras. É o cenário perfeito para uma rivalidade tão silenciosa. Tanto Camila como Kate navegaram cuidadosamente pelos seus papéis na família real, mantendo um equilíbrio delicado entre diplomacia e decoro. Mas, por baixo da superfície, a competição entre elas é palpável.
uma força silenciosa que persiste, mesmo que não seja reconhecida. Embora o público continue a testemunhar as suas aparências perfeitas e coordenadas, sorridentes e amigáveis durante os compromissos reais, a dinâmica oculta da sua relação permanece em grande parte oculta. Por detrás dos seus sorrisos graciosos e trocas educadas, existe uma tensão subtil que molda as suas interações e os seus papéis dentro da família real. A rivalidade entre a rainha Camila e a princesa Kate pode não ser gritante, mas está inegavelmente presente, silenciosamente presente em cada olhar, em cada silêncio e na forma como cada mulher se comporta sob os olhos sempre atentos do mundo. Outro possível fator que pode ser responsável pelo rompimento de Camila com Kate é o fator Diana. Vamos analisar como Diana pode ter causado tensão na relação. O fantasma de Diana. Se há uma presença persistente que continua a lançar uma sombra sobre os grandes salões do Palácio de Buckingham, é o fantasma da princesa Diana. Esta presença faz-se sentir de forma especialmente forte na relação entre o seu filho, o príncipe William, e Camila, a mulher cujo papel no fim do casamento dos pais fez dela uma figura profundamente controversa na sua vida. Quando Camila conheceu o jovem príncipe, terá ficado apreensiva. Na altura, William era apenas um adolescente, ainda a recuperar do impacto emocional do casamento conturbado dos pais. Camila, consciente do seu papel crucial naquele capítulo doloroso, temia a forma como ele a iria percepcionar. Será que a culparia pela tristeza que tinha destruído a sua família? Esse medo do julgamento. Os seus gostos coincidem? Em quê? Em música. Vindo de alguém que tinha sofrido tanto por causa das suas ações. Pesava muito na mente de Camila. Passaram anos, mas as cicatrizes daquela época nunca cicatrizaram completamente. E a tensão entre William e Camila continua palpável. Superficialmente, as suas interações são corteses e educadas. Mas por baixo desta fachada, há uma frieza inegável. O respeito de William por Camila é evidente, mas há sempre uma certa reserva. Uma distância cuidadosa que sugere um desconforto mais profundo. Os observadores salientaram que, embora William se envolva com ela de forma digna, falo com um ar de cautela, nunca baixando a guarda. É como se ele estivesse a caminhar sobre uma corda bamba, consciente da dor pessoal que moldou esta relação. Esta frieza silenciosa, quase imperceptível, não é apenas o resultado de feridas antigas. Pode desempenhar um papel crucial no futuro da monarquia britânica. A porta fechada. Circulam rumores sobre os planos de William para Camila quando se tornar rei. Embora detenha atualmente o título de rainha consorte, há rumores que sugerem que William pode ter uma visão diferente para o seu papel. Alguns especulam que ele poderia tomar decisões que alterariam significativamente o lugar dela na família real, remodelando a sua influência dentro da monarquia de formas ainda obscuras. Com o passar dos dias, o peso da história continua a pairar sobre eles. A relação entre o príncipe William e Camila continua a ser uma dança complexa. De respeito, distanciamento e tensão silenciosa. O que o futuro reserva para esta dinâmica delicada, especialmente com o aumento das responsabilidades de William e a sua eventual subida ao trono, é um assunto de grande interesse e especulação. Será que o passado ficará para trás ou continuará a moldar a monarquia de formas inesperadas? Vamos analisar as atividades de Kate que podem ter intensificado a sua rivalidade com Camila. Enquanto recorda ao público Diana, a princesa de Portland, a notável transformação de Kate Middleton, de uma tímida estudante universitária e reservada à futura rainha de Inglaterra, é nada mais nada menos do que um conto de fadas moderno. A sua viagem cativa, o coração e a imaginação, mostrando-nos que a vida nos pode levar pelos caminhos mais inesperados e extraordinários. Tudo começou em 2001, quando Kate conheceu o príncipe William, não num qualquer evento real glamuroso, mas no ambiente humilde de uma sala de aula da Universidade de St. Andrew. O que começou como uma simples amizade, logo floresceu numa história de amor que desafiaria as probabilidades e perduraria no tempo. Apesar de enfrentar a sua quota parte de desafios, incluindo separações, intenso escrutínio mediático e as pesadas expectativas da família real, a relação de Kate com William foi se fortalecendo cada vez mais. Mas a viagem de Kate rumo à realeza não foi típica. Ao contrário de outras mulheres que se casaram com membros da família real e foram subitamente lançadas para a ribalta, muitas vezes sem qualquer preparação, Kate teve o seu próprio treino privado de princesa. Ela passou anos a aprender as complexidades da vida real. Como lidar com a diplomacia, dominar a etiqueta real e lidar com as pressões de estar constantemente sob os olhos do público.
Este treino rigoroso pode ter sido exigente, mas ajudou a moldar Kate na mulher equilibrada e graciosa que um dia estaria ao lado do marido como futura rainha. O que torna Kate verdadeiramente inspiradora, no entanto, é a forma como não se tornou apenas uma princesa, mas também uma líder por mérito próprio. Através do seu trabalho apaixonado em prol da consciencialização sobre a saúde mental e a educação infantil, Kate construiu o seu próprio caminho como uma força do bem na família real. As suas iniciativas foram para além das obrigações típicas de uma consorte real, tornando-a não só uma princesa amada, mas também uma defensora de causas que lhe são profundamente importantes. De muitas formas, Kate é vista como o renascimento da princesa Diana, uma realeza moderna que, apesar do seu título nobre, permanece terra a terra e ligada às suas raízes, à sua autenticidade. Força silenciosa e inabalável sentido de dever granjearam-lhe o amor e a admiração de pessoas de todo o mundo. Ela irradia uma presença real, mas são a sua bondade, a sua capacidade de se relacionar e a sua dedicação em criar mudanças positivas que realmente a destacam. Numa família real que ainda lida com as consequências do passado, Kate simboliza a esperança. O meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria, e mal posso esperar para voltar quando puder. Renovação e progresso. O seu percurso é de resiliência, elegância e uma visão moderna e inovadora do que realmente significa ser um membro da realeza no mundo de hoje. O que pensa da posição de Camila perante a princesa Ana e outros membros da realeza? Adoraríamos saber a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e subscrever.